Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jonas e hoje nós vamos começar algumas videoaulas do Siemens NX. Eu gostaria de iniciar essa série para quem nunca teve contato com desenho de 3D ou programação CNC, mas quer ter contato, quer aprender de forma simples e prática. Cada aula a gente vai modelar uma peça e depois já programar. Sem enrolação, sem muita teoria, da forma que eu aprendi. A gente pega uma peça, desenha, faz as alterações necessárias e já sai programando, que é o que vai acontecer no dia a dia. Você vai entrar numa empresa aí, o pessoal vai te passar, você vai pegar a peça, criar blank, dispositivo, fixar numa morsa e sair programando, certo? Então, sem enrolação, vamos iniciar aí. Essa é a página, tela inicial do Siemens NX. Aqui, para começar, a gente vai clicar. Antes de iniciar um novo arquivo, eu tenho uma forma de organizar os meus arquivos. Quando você começa a fazer muitas peças, se você não tiver uma organização, você não consegue encontrar, fica bagunçado. Então, a organização de pasta é muito importante. Eu criei uma pasta aqui na área de trabalho Siemens NX. Dentro dela, eu vou criar uma pasta aula 1. E dentro da aula 1, ou o nome da peça que você desejar colocar aí, eu vou colocar PRT, que é onde vai ser salvos os arquivos do NX, e eu crio uma pasta NCC, que é os arquivos que eu vou pós-processar, que a gente vai salvar e enviar para a máquina. Eu gosto de manter separado, é mais fácil de você trabalhar. Vamos deixar aberto aqui o PRT, volta para o software, vamos criar um novo. Geralmente eu uso modelo. Não vou selecionar nome nem pasta agora. Vou dar um OK. E está criado o arquivo, mas não está salvo. Você pode ver que na nossa pasta aqui, como a gente não selecionou nada, não está salvo. A gente vai fazer isso agora. Eu não gosto de trabalhar com esse fundo branco. Cada um vai trabalhar com o fundo que prefere. Eu acho que ele força muito a vista. Aqui nas abas tem a opção de exibir. E opção fundo, eu gosto de trabalhar com cinza claro graduado, certo? Mas pode selecionar o que mais te agrada aí. Agora eu venho aqui em arquivo, salvar como, e vou especificar o caminho, onde eu quero salvar. Naquela pasta Siemens NX na área de trabalho, aula 1, PRT. Você pode ver aqui, ó, arquivos de peça PRT. Por isso que eu crio em toda peça eu crio um PRT, um NCC, uma documentação, recebido, que é os arquivos que eu recebo dos clientes, mas por enquanto só PRT e NCC. Vou colocar o nome aqui de aula 1 e vou dar OK. Pode ver aqui nessa aba aqui embaixo, a aba de status, uma barra de status, né? Arquivo de peça salvo. Além disso, eu verifico se eu selecionei o caminho certo. Vou lá em Siemens NX, aula 1, PRT, aula 1 foi salvo às 21h49, foi salvo no lugar correto. Agora parece meio besteira, mas quando você tiver aquele mundo de pasta aqui, se você não selecionar o caminho, ele vai salvar na última pasta que você abriu, salvou. Então ele pode salvar em outra pasta de outro cliente e você bagunçar e depois não encontrar esse arquivo, certo? Salvo o arquivo, a gente vai iniciar com o rascunho. Vamos desenhar a nossa peça. Selecionei uma peça bem simples. A gente vai desenhar um bloco aí e usinar esse bloco. Aqui na aba inicial, vou clicar em rascunho. Quando eu seleciono para criar um rascunho, ele solicita aqui embaixo na barra de status, selecione uma face ou plano. Eu já vou desenhar ele na posição
de usinagem, que é no plano superior aqui, plano XY. Quando eu passo o mouse em cima, ó, plano XY do sistema de coordenadas. Seleciono ele, dou OK. Está pronto para a gente começar a desenhar. Antes disso, eu verifico uma opção aqui, ó, criar relações persistentes. Eu gosto de deixar ativado aqui essas relações persistentes, para ela não se soltar quando eu jogar uma cota, para ela manter as relações do rascunho, para a gente não deixar ele solto, né? Selecionando ali, ele fica marcado em azulzinho, fundo. Aí eu vou selecionar aqui na aba inicial o tipo de desenho que eu quero gerar. Eu quero gerar um retângulo. Para gerar esse retângulo, eu seleciono aqui. Tem várias formas de criar. Essa primeira opção, por 2 pontos, eu dou um clique na tela, solto, só um clique. Movimento o mouse para onde eu quero. A hora que eu quiser terminar esse quadrado, dou outro clique. Foi criado. Tem outra forma, que é 3 pontos. Se você quiser criar um retângulo inclinado, eu clico aqui, arrasto, clico de novo, arrasto, clico de novo, certo? E tem a outra forma que é do centro. Vamos fazer aqui. Clico aqui, tá vendo? Ele clica uma linha e depois ele vai abrir esse retângulo assim. Cada um vai se aplicar para uma forma de desenho. Aí vai da imaginação. Vou dar Ctrl Z no teclado aqui. Mais uma vez, Ctrl Z. E eu desfaço os últimos 2 que eu criei, certo? Criamos o nosso quadrado por 2 pontos. E vamos agora dimensionar ele. Eu aperto ESC para sair da criação aqui de retângulo. Agora eu consigo selecionar na aresta. Vai aparecer a cota automática. Eu dou 2 cliques nela. Eu vou criar um retângulo aí de 80. Aqui eu vou pôr não, ele quer redimensionar, eu vou pôr não. E aqui eu seleciono, aperto ESC, já selecionei aqui lá. E vou editar essa cota automática mesmo por 100, um retângulo de 100 por 80. Eu dimensionei o nosso retângulo, só que ele está solto aqui, tá vendo? Ele está se movimentando aqui, ó. E não é legal trabalhar assim. Você vai conseguir trabalhar assim, mas não é legal, dependendo da peça. A gente tem que deixar o nosso rascunho totalmente restringido. Então eu vou usar essas relações aqui, ó, relações de rascunho, para amarrar ele aqui no centro da nossa área de trabalho aqui. Então eu vou selecionar essa linha, o ponto central, e vou selecionar a opção aqui, ó, tornar ponto médio alinhado. Ele vai alinhar a nossa linha ao ponto central. Você pode ver que agora ele não movimenta mais para o lado, mas ele movimenta para cima e para o lado não. Então a gente vai fazer isso com essa linha aqui também. Se eu não conseguir selecionar, tá vendo? Eu estou clicando, ele não seleciona o ponto, ele seleciona essas linhas. Então eu clico com o botão direito do mouse, selecionar na lista, e eu procuro aqui nessa lista a origem do rascunho, que é aquele ponto central. E agora eu seleciono a nossa linha. Seleciono a relação ponto médio. Você pode reparar aqui embaixo, ó, que o rascunho está totalmente definido. Então ele está amarrado, ele não movimenta para lado nenhum, certo? É isso que a gente queria. Então eu vou clicar aqui em acabamento. Ele está laranja, tá vendo? Quando a gente sai de um rascunho e não clica em nada, ele está selecionado. Então eu posso vir aqui na aba inicial e clicar em extrusar. Ele vai extrudar um quadrado a partir do rascunho que a gente fez. Um retângulo, né, nesse caso. Vou extrudar ele 20 milímetros. Eu venho aqui nessa opção distância, digito 20, dou Enter. Ele está extrudando para cima, tá vendo? Vou dar um aqui, ó. Ele ficou para cima. Só que eu quero aproveitar o sistema de coordenadas aqui para posicionar o meu ponto zero. Então eu volto aqui na árvore de navegador de peça, a nossa árvore de desenho, dou 2 cliques no extrusar. Eu consigo modificar a direção dele aqui, ó, na direção. Tem um botão escrito direção reversa.
eu mudo a direção que ele é extrudado. Dou um OK. Está criado o nosso bloco. Eu vou ocultar aqui, ó. Tem uma opção aqui de ocultar o nosso rascunho, que ele não vai ser mais útil. Eu posso também criar o blank, desenhar o blank aqui, como se fosse uma peça e jogar numa layer, mas esse não é o propósito agora. Futuramente a gente vai fazer isso. Por enquanto, eu vou usar um recurso automático que tem lá na manufatura. Nossa peça está criada, uma peça bem simples. Agora a gente vai partir para a programação dessa peça. Eu venho aqui na aba Arquivo, Manufatura e dou OK. Você pode ver que aqui as ferramentas mudaram, porque aqui é a ferramenta para programação da peça. Aqui, para configurar a programação, eu costumo trabalhar aqui. Pode ver que tem um navegador de operação. Nesse navegador de operação tem as opções vista de método, vista de geometria, vista de ferramenta e vista de programa. Eu costumo configurar ele de trás para frente, então eu venho configurando método, geometria, ferramenta e programa para iniciar a criação das operações de programação. Aqui do lado a gente tem algumas opções. Eu consigo voltar e editar alguma coisa na árvore de modelagem, sem precisar vir em arquivo aqui, modelagem. Eu consigo vir aqui e editar alguma coisa. Eu posso retornar ou verificar uma medida ou alguma coisa aqui, ou mostrar um rascunho. E posso voltar de forma rápida para a programação. Então vamos definir aqui os métodos. Drill Method é furação. Eu costumo mudar aqui, traduzir aqui, escrever no português, furação. Mill Method eu não uso, então posso clicar com o botão direito e excluir. Mill Rouge é desbaste. Desbaste. Semi-finish é pré-acabamento e finish acabamento. Para editar, eu posso dar um clique, deixar marcado e dar outro clique. Se caso você não conseguir, você só seleciona e aperta o F2 no teclado. Ele altera. O que é o método? Basicamente no método, na furação não tem opção nenhuma, eu não vou mudar aqui, né? Mas no desbaste, a gente edita aqui o estoque, é o quanto de material que vai ficar na nossa usinagem, e a tolerância. O que é essa tolerância? É a resolução das nossas linhas de programa. Eu vou desenhar uma curva assim, se ela tiver mais grossa, ela vai ficar mais leve o programa, mas ele vai ficar facetado, é o quanto ele pode desviar o caminho. Quando eu afino muito essa tolerância do intool, lado de dentro e lado de fora, ele quebra mais as linhas, então vai ficar um programa mais preciso, melhor acabado, só que vai ficar mais pesado. Então não vou alterar, vou deixar 1 milímetro. Pré-acabamento, ele está deixando 0,25 por lado, lembrando que esse estoque é periférico, é por lado. Se eu deixar 0,25 aqui, ele vai ficar 5/10 total. E o Intool Outtool, 1/100 também, eu vou manter. Acabamento, 0. Se a gente quer acabar a peça, não quer que fique material nenhum, então é 0. Intool Outtool, vou manter. Configurado, mudei os nomes, configurei. Vou para a vista de geometria. Na vista de geometria, aqui eu não uso esse MCS local, vou excluir. MCS mãe. Isso daqui é nada mais, nada menos que o nosso ponto zero. Então eu vou escrever aqui, ponto underline, não aceita espaço, tem que pôr underline em tudo, aqui nas vistas, né, de geometria, de ferramenta. Ponto zero. E o workpiece é peça e blank. É a nossa peça de trabalho. Vou pôr aqui, peça. Nomeei, dou 2 cliques no ponto zero. Quando tem programação de peça dos dois lados, de mais de um lado, eu ponho ponto zero lado 1, peça lado 1. Ponto zero lado 2, peça lado 2. Não é o nosso caso. Eu só coloquei ponto zero, dou 2 cliques. Aqui ele já está
na posição central, que eu costumo trabalhar. Por quê? Porque eu fiz o rascunho e amarrei ele no centro da geometria aí. Então ele já ficou no central. Por isso que eu inverti a extrusão para ele ficar na face. Então nosso ponto zero está no centro, centro, no y, x, centro, centro, e no z na face. Ah, mas eu costumo pôr no canto. Não tem problema. Você vai dar 2 cliques no ponto zero, clica aqui nessa caixa de diálogo, seleciona o cantinho lá. Ponto, pronto. Seu ponto zero está no canto, deu ok. Ok, tá vendo? Ah, mas tem aquele ponto zero. Aquele ponto zero lá, ele é de trabalho. Ele é de desenho, é o Danto. O que importa é o M, que é o ZM, Z1000, Y e X. Esse é o ponto zero nosso. Ó. Se quiser confirmar, dá 2 cliques nele, certo? Ah, eu quero no centro. Posso ir lá, clicar, né? Clico na caixa de diálogo. Posso ir direto ali e clicar. Ou eu posso pedir para ele ir para o nosso WCS e dar OK, certo? Ah, outros tipos de formas de selecionar o ponto zero, mas o que a gente vai usar agora é isso. E agora a gente vai selecionar peça e blank. Peça de trabalho, geometria, a gente vai especificar o que é peça. Seleciona aqui esse ícone. A nossa peça é um corpo sólido? Então para manter um corpo sólido, seleciona e dá OK. Clica no olhinho, está selecionado a nossa peça. Lembra que eu falei que tinha como selecionar o blank? Aqui, ó, especificar vazio. O que ele chama de vazio para nós é blank ou material. Então a gente clica aqui, especificar vazio. Não temos uma peça para selecionar, um blank, né? Então eu venho aqui na opção bloco delimitador. Ele já cria um bloco. Poderia ser um cilindro, certo? Mas a gente vai partir de um bloco. Ele tá 0, 0, tá vendo? Ele tá na mesma medida, olha o tamanho aqui, ó. Na mesma medida da nossa peça. Então a gente vai aumentar 5 milímetros aqui, ó, por 105. Ele já aumenta de forma centralizada, 2,5 para cada lado. Aqui eu vou por 85 e vou por 5 também na altura, 25. Aqui aconteceu uma coisa, ó, ele jogou para baixo. E agora? Eu vou manter meus 25, só que eu venho aqui em posição, em vez de deixar no Z-, eu digito 5 no Z+, e dou Enter. Ele desloca o nosso blank para cima. Eu não quero que fique à mostra o blank, eu clico aqui, exibir vazio, dou OK. Se eu quiser verificar ele, eu clico aqui. Se eu quiser que ele fique à mostra, eu clico, seleciono aqui, dou OK, ele vai ficar à mostra aí. Eu posso ocultar ele quando eu quiser, mas eu vou deixar ele oculto. Tá configurado, ponto zero e peça. Agora a gente vai para a vista de ferramentas. Vamos criar uma ferramenta aí. Aqui na aba inicial, criar ferramenta. No tipo, temos ferramentas planar, ferramenta contour, que é praticamente a mesma. Rotary, também a mesma. Tem para torno, vários tipos. Mas a gente vai deixar em planar mesmo. Vou selecionar esse subtipo, que é fresa. Tem chamfer mill, ball mill, que é ball nose ou esférica, spherical. Tá vendo? Vários tipos. Woodruff, tem esses tipos aqui. Eu vou usar essa aqui, fresa. E vou definir um nome. Eu costumo colocar assim, ó, T1, para quem tem magazine. Esse tipo de fresa eu vou desenhar aquelas fresas com inserto. Eu chamo de Mac. Tem gente que chama de T-Max, né? T1 Mac diâmetro é Alt 157, diâmetro de 25 e o raio da ponta, ponho aqui R, é de 0,8 e dou OK. Essas informações que eu coloquei é somente uma descrição, não configurei nada ainda. Aqui é a nossa página de configurar a ferramenta. Ele tem todos os desenhos, mostrando onde que vale cada cota, né? Aqui no D, ó, diâmetro, o nosso é 25. Raio inferior
0,8. Ângulo não tem, ângulo da ponta não tem. Comprimento 100 milímetros. Comprimento do canal é a altura de corte. Geralmente essas pastilhas têm 10 milímetros. Flautas é a quantidade de cortes ou insertos. Vou considerar uma de 2 insertos. E agora, lembra que eu coloquei T1? Aqui eu ponho 1, aperto o Tab, 1. Então ela é a T1. Aqui que eu vou dizer se ela é T1, T2, T3, T4. Se não tiver magazine, aqui nada faz diferença. Até faz, dependendo de onde você zera a sua peça. Se você zera com configurador de ferramenta lá, ponto zero. Dou OK, está gerada a nossa ferramenta. Agora eu vou para a vista de programa. Aqui a gente já tem um programa criado. Eu vou alterar o nome dele para aula underline 1. Não aceito espaço. Pronto, tá tudo. Vou salvar. Tá tudo pronto para começar a programação. Eu venho aqui na aba inicial, clico em operação. Aqui, para criar a operação, tem o tipo, vários tipos. Tipo planar, geralmente é usinagem 2D. Usinagens planas, né? Faceamento, contorno, escaneamento de superfície, acabamento de parede. Mil contor é usinagem 3D com perfil, desbaste, acabamento de parede, parede com perfil, redesbaste, torneamento, tá vendo? Operações de torno CNC, e aí vai. A gente vai usar agora, eu vou criar um desbaste para essa peça. Então eu vou vir em mil contor, o subtipo que eu uso para desbaste é Cavity Mill. Tem esse daqui que o pessoal chama de usinagem adaptativa. Aqui está escrito adaptativa, mas é aquele trocoidal, que ele entra, um AP ele entra de uma vez e vai dando passo em AE. Geralmente é usado para high speed, para alto avanço, né? Mas eu vou usar esse Cavity Mill. Agora na localização, por que eu comecei a configurar desde o método? Para essa parte aqui eu já ter tudo pronto. O programa, eu quero que a operação seja criada dentro da aula 1, que é o programa aula 1. A ferramenta que a gente vai usar, T1. Poderia ter várias aqui, mas como eu criei só uma, eu só tenho a T1 Mac de 25. Geometria, peça, onde eu selecionei a nossa geometria, peça e blank. E o método que eu vou usar, eu quero que tenha estoque para mim dar acabamento, então eu vou usar o desbaste. Dou OK. Aqui eu já posso gerar, já vai gerar alguma coisa. Tá vendo? Sem nenhuma edição, com edição padrão, de forma padrão, já criou. Mas eu costumo alterar algumas coisas. Eu gosto de alterar a porcentagem do diâmetro nivelado. Esse daqui é o passo lateral, é o AE. Eu costumo usar 75%. E aqui é o AP, profundidade, está constante. Ele vai manter uma profundidade constante de 1 milímetro. Eu vou considerar que essa peça seja em aço, eu vou descer de 5,5 Altero, dou Enter e clico aqui, ó, nessa barra de ações. Tem o botão gerar, vocês vão usar bastante ele. Eu clico para gerar. Ele recalcula o programa, as linhas de programa, tá vendo? Consigo clicar aqui e aqui na barra de status aqui ele mostra a posição atual da fresa, tá vendo? X, Y, Z e velocidade e avanço aqui também ele mostra. Alteramos o AE, o AP, para mim tá legal, vou manter. A única coisa que eu vou mudar aqui é o avanço e velocidade. Clico aqui, avanço e velocidade. Velocidade do fuso, aqui é o RPM, eu vou usar 2500. Clico em Tab, ele já pula para o CUT, que é o avanço. Vou usar 1000 milímetros por minuto. Eu clico aqui nesse botãozinho calcular, ele vai me dar o avanço por dente e o velocidade de superfície, que é o VC, 196. E dou OK, está criado o nosso desbaste. Se eu puxar a barra aqui, ó, eu consigo ver algumas informações da operação de forma rápida.
Aqui você consegue colocar outros tipos de informação, configurar ela por mais tipos, mais informações. Eu gosto de deixar dessa forma, você configura do jeito que você quiser. Criei, vamos verificar como é que ficou essa usinagem. Eu posso verificar aqui, dou 2 cliques nele e nessa barra de ações tem uma opção aqui, verificar. Eu clico aqui em 3D dinâmico, geralmente eu gosto de mudar a resolução para deixar precisa. Vou abaixar um pouco a velocidade e clicar em reproduzir. Ele vai mostrar como, ele vai simular para nós a usinagem, como vai acontecer na máquina. Consigo movimentar, dar zoom, posso aumentar enquanto ela está simulando. Terminou, eu consigo clicar em analisar. Aqui ele vai dar uma escala para a gente ver o quanto de material ficou em cada região. Se eu clicar aqui na face, ele me mostra quanto tem de material ali em cada face. Embaixo está zerado. No cantinho aqui tem 1,35 por causa do raio da ferramenta, né? Tem um pouquinho mais. Aqui no canto também, na face 1 milímetro. Perfeito. Tá conforme a gente queria. Dou OK. Se eu sair aqui, eu perco tudo que eu fiz. Então eu clico em OK, tá salvo a nossa operação. Agora a gente vai criar aqui um faceamento. Vou lá de novo, criar operação. O faceamento é uma usinagem 2D, uma usinagem mais simples. Eu clico no tipo planar e o subtipo eu vou selecionar essa opção aqui que é o Face Mill. Face Mill zigue-zague, Floor Facing, tanto faz. Os dois têm a mesma função e algumas opções diferentes lá. Vamos usar o Floor Facing. Programa, aula 1. Ferramenta eu vou manter, peça eu vou manter. A única coisa que eu vou mudar é o método. Eu estava usando o desbaste, agora eu quero acabar essa face. Altera ali, dá OK. Vamos selecionar aqui, ó, especificar piso da área. Se eu gerar agora, ó, não vai aparecer nada. Por quê? Porque esse programa precisa de alguma seleção. O desbaste não. Clico aqui, ó, na página principal, especificar piso. É a face que eu quero acabar. Seleciono essa face e dou OK. Vou gerar para a gente ver o que vai acontecer. Ele já criou um zigue-zague. Legal. Mas no faceamento eu gosto de usar o AE, porcentagem do diâmetro nivelado, eu passo lateral de 50. Porque dependendo o perfil, tipo de usinagem que você usar, ficam uns biquinhos aí. Mudei, pode ver que ele aumentou a quantidade de passo. Ah, mas eu não quero que ele vá e volta, eu quero manter o sentido de corte. Então muda para zig e gera. Ah, tá legal. Ah, não, eu quero mudar para seguir periferia e gera. Vai testando, entendeu? Eu vou deixar aqui zig. Ficou legal. Eu só não gostei dessa entrada. Eu quero que ela venha de forma linear. O que eu faço? Vou lá na opção movimentos de não corte e na opção engate aqui tem área aberta. O que é área aberta? É quando a ferramenta consegue entrar por fora e usina o contorno. Área fechada é quando tem um furo, uma bolsa, um rebaixo, entendeu? Então a gente vai alterar aqui. Área aberta, vou por linear e gera. Beleza, para mim ficou bom. Já vou descer tirando 1 milímetro. É muito, mas é só para... Opa, deu OK sem querer aqui. Só para a gente se familiarizar com o software. Vou alterar aqui avanço e velocidade. Rotação 2500. Vou pôr a mesma do desbaste. Por 1000 de avanço. Clico em calcular e dou OK. Já criamos aqui o nosso desbaste, o nosso faceamento. Vamos verificar para ver como ficou. Vou aumentar a velocidade aqui. Para verificar os dois juntos, eu posso clicar em aula 1 e vou lá na opção lá em cima, verificar caminho. E vou em reproduzir. Ele vai desbastar. Opa, aumentei demais.
e face A. Quando ele fica rajado assim, é que tem uma face sobreposta sobre a outra. Então tá 0, 0. Eu posso clicar em analisar. Na nossa escala aqui, laranja é 0 aqui, né? Eu posso clicar na face. Realmente está zerado. E aqui na lateral 1 milímetro. Então a gente precisa agora acabar a face, o contorno, né? As paredes. Vou lá agora em criar operação. Eu posso usar, eu gosto de usar esse planar 1000, mas para início eu acho melhor o Z-Level, que se encontra em 1000 contorno. O último da primeira linha, Z-Level Profile. Aula 1, mesma ferramenta, mesma geometria e acabamento também, que a gente quer zerar. Aqui, o que eu vou mudar? Retenção inclinada. Isso daqui ele limita o ângulo que a gente vai usinar. A gente não vai usar isso agora, então eu ponho nenhum, que ele vai atrapalhar, ele não deixa gerar. Profundidade de recorte é o AP, constante, porque a parede é reta, não tem saída. E a distância está em porcentagem a unidade. Eu vou mudar para milímetro, igual o desbaste. Constante, vou descer de 1 em 1 milímetros. E agora vem em geometria aqui. E venho aqui, especificar área de recorte. Clico aqui e seleciono as paredes que eu quero que ele acabe. Dou um OK e gero. Beleza, o nosso programa ficou legal. Eu só não gosto que ela entre aqui no meio, porque senão ela cria uma linha aqui, ó, uma marca na entrada. Então eu vou jogar ela para o canto aqui. Eu faço isso aqui em movimentos de não corte, lá na opção ponto de perfuração. Aqui em pontos iniciais, eu venho aqui em especificar ponto e clico no canto, certo? E mando gerar. Tá vendo, ó? Agora ele começa no canto. Eu venho aqui, ó, animação do caminho, eu posso clicar aqui, reproduzir até o fim. Tá vendo? Ele vai de linha em linha. A gente consegue verificar de uma forma mais minuciosa, mais lenta, né, do que a simulação. Cada linha. Ok. E agora vamos visualizar, verificar esse caminho. Clico aqui em aula 1. Vou lá em verificar caminho e dou um reproduzir. Ficou as linhas aqui, eu posso estopar, dou OK. Eu quero que some essa linha. Clica aqui na operação que está aparecendo e aperta essa aqui. Ele some. Aí vamos clicar de novo lá em aula 1. Verificar caminho, né? E dou reproduzir. Faceou, acabou a lateral. Vamos analisar. Zerado. Só que ficou um filetinho aqui no fundo. Por quê? Porque a nossa ferramenta tem um raio, certo? Tá vendo? Dá OK. Essa ferramenta aqui, ela tem um raio. Então ela fica esse... Geralmente eu costumo passar. O ideal para esse tipo de peça é você pedir um blank maior para baixo, para você poder prender na morsa. Aí você desce a usinagem, depois você vira do outro lado e faceia a peça. Mas agora, de que forma que a gente faz para passar isso? Eu vou lá no programa Z-Level, dou 2 cliques. Tem uma opção níveis de recorte. Na opção níveis de recorte, a gente consegue configurar os planos de usinagem. O intervalo 1 é o topo, onde inicia os níveis de recorte, e definições de intervalo, que são os outros planos. Aqui tem uma opção de lista. A gente só tem um plano porque é um quadrado, é um retângulo, ele só tem a face superior e a base, então ele não tem mais planos. Mas é bom você sempre abrir aqui, quando você for descer a usinagem, e selecionar o último plano. Clica aqui, profundidade, aperta a tecla END no teclado, ele vai para o final da linha, digita mais, deixa eu abrir aqui, mais 2 milímetros, eu gosto de passar 2 milímetros, dá Enter, não sei se vocês repararam aqui, ó, ele desceu 2 níveis, e a gente pode gerar.
Não sei se vocês repararam, eu gerei e ela não desceu. Por quê? Tem uma opção aqui na aba estratégia que chama continuar corte abaixo do contato. Tá vendo? Eu coloco o mouse em cima, ele mostra o que cada opção altera. Se eu clicar, ele vai mostrar como que ela ficaria agora. Esse daqui, continuar abaixo do contato, ele deixa a gente usinar mesmo que não tenha material. Ele recorta no vazio. Então você clica, gera, aí ela deixa a ferramenta passar no vazio. Vamos verificar se ficou bom. Clico no aula 1, verificar caminho e dou um play. Está desbastando. Faceamento, acabamento lateral. Vou clicar em analisar. Nossa peça está todas as faces zeradas. É isso aí. E agora? Fiz a programação, como que eu levo para a máquina? Eu venho aqui na aula 1, clico, antes de tudo, olha aqui, ó, esqueci de colocar avanço, rotação e avanço nessa operação. Como que eu coloco? Eu posso dar 2 cliques e vir aqui em avanço velocidade e alterar. Tem outra forma de colocar também, de alterar esses parâmetros. Eu clico aqui, venho aqui em mais, taxa de avanço. É a mesma coisa, mas por que a gente usa às vezes aqui? Eu quero mudar as 3 ao mesmo tempo. Eu clico na primeira, seguro o Shift, seleciono a última, venho aqui, eu mudo as 3 ao mesmo tempo. Então eu clico aqui, mais taxa de avanço, vou pôr a mesma velocidade, 2.500 por 1000, e dou OK. Se eu abrir lá, ó, você pode notar que aqui também ele alterou. Então a ordem dos fatores não altera o produto, pode alterar aqui ou lá, o que for melhor para você. Agora está tudo configurado, bonitinho, posso conferir aqui nas minhas abas, está tudo certo. E agora eu vou pós-processar essas operações. Eu clico aqui em aula 1, eu posso clicar com o botão direito e pós-processamento, ou eu seleciono aqui e venho aqui nesse ícone, pós-processamento, a mesma coisa. Aqui, pós-processadores, cada um vai ter o seu pós-processador para sua máquina específica. Eu vou pós-processar para o Mac 3, que é geralmente para router, né, que a gente... Então seleciono o meu pós-processador, é a minha máquina, né? E lá embaixo, arquivo de saída, eu clico aqui, ó, nesse ícone, nessa pastinha para selecionar o diretório. Vou lá na pasta Siemens, aula 1. Lembra que eu criei essas duas pastas? Aqui o arquivo de saída chama NCC, por isso que eu nomeei como NCC. Tem máquinas que saem como ponto .tap, aí eu nomeio essa pasta como TAP. Então, da maneira que você identificar, se for mais fácil para você. Eu, como arquivo NCC, eu defini como NCC, dou 2 cliques na pasta, OK. Aqui ele já nomeou aula 1, mas eu poderia alterar o nome aqui e dou OK. Ele vai mostrar como ficou a linha de programa. Fecho aqui. Eu vou lá na pasta, vou verificar se ele pós-processou para a pasta certa. Aqui, ó, eu posso clicar nele, abrir no bloco de notas e verificar as linhas. Esse arquivinho eu jogo no pendrive, passo para a máquina e já posso rodar minha usinagem. Certo? Meu PRT está aqui. Dependendo da peça, você vai ter muitos arquivos aqui, entendeu? E alguns aqui também. Então, por isso que eu organizo minhas pastas desse jeito. Certo? Espero que tenham gostado. Eu tentei ser o mais prático possível e sem cortes. Os BO que vai dando aqui, a gente vai tentando resolver como seria no dia a dia. Certo? Espero que tenham gostado dessa primeira aula. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal aí e nas próximas aulas a gente vai fazer algumas peças mais detalhadas aí. Certo? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.